Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje vamos falar de 3 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos em 2022, pelo menos até o momento que eu estou fazendo esse vídeo. E que não encontrei na distribuição, não encontrei nenhum evento não recorrente, ou seja, foram dividendos que foram distribuídos, não foi retorno de capital para o cotista, ou venda de algum imóvel, ou foi simplesmente dividendo que o fundo recebeu relativamente à carteira do fundo e que distribuiu muitos dividendos, muitos proventos para o cotista de uma maneira recorrente ao longo dos meses. Não teve um mês, por exemplo, há fundos em que distribui ali R$ 1 por mês, aí chega no fim do semestre e distribui 6 ou 7. Isso é um evento não recorrente. Ou fundo que distribuiu R$ 10 no mês porque vendeu um ativo e está devolvendo capital ao cotista. Isso é um evento não recorrente. Portanto, fundos que realmente distribuíram dividendos recorrentes dentro do que eles recebem como relativamente aos ativos da carteira do fundo todos os meses. Pronto, é isso. Ficou mal explicado, mas a intenção é essa. Vamos então, sem mais demoras, só não esquece de deixar um like, por favor, para esse vídeo atingir mais pessoas. Vamos então começar o fundo. E esses dados eu retirei do Status Invest, o RPR11, o URCA Prime Renda. Hoje está custando R$ 99,00, dividend yield 18,70, o yield dos últimos 12 meses. Ok? Podemos ver que é um fundo, o URCA é um fundo de papel, tem 88 mil cotistas, nesse momento está sendo vendido dentro do valor patrimonial. E podemos ver aqui a distribuição de rendimentos. Esse ano, claro, como teve deflação, e olha que teve deflação. Mesmo assim, o fundo conseguiu distribuir sobre o período do ano, dos últimos 12 meses, ele conseguiu distribuir 18% de rendimento. Lembrando que 18% de rendimento daria 5 anos e qualquer coisa. Portanto, se você comprar uma cota hoje a R$ 100, em 5 anos e meio, mais ou menos, você estaria recebendo, você teria recebido todo o valor investido e a partir daí é só lucro. Portanto, é importante pensar que renda variável é para o médio a longo prazo. Eu levo 5 anos e 5 anos e meio, mais ou menos, para receber tudo que eu investi, ou seja, eu recebo em dividendos o valor que eu investi na cota, e a partir de 5 anos e meio, mais ou menos, tudo que eu receber é puramente lucro. E claro, que você comprar bastante cotas e reinvestir o dividendo, esse valor ele chega muito mais rapidamente, porque você vai acumulando dividendos, vai recebendo mais dividendos, e aí em 3 anos, em 3 a 4 anos, você já teria recebido, dependendo do valor, claro que isso é tudo, depende do valor que você investiu, mas você consegue reduzir esse tempo aí muito de acordo com os aportes que você fizer reinvestindo os próprios dividendos. Portanto, o URCA pagou 18,7% de yield nos últimos 12 meses. Podemos ver aqui só mais alguns dados. É um fundo, diz aqui, híbrido, porque é um fundo que tem, podemos ir no portfólio, tem alguns FIIs, mas é basicamente um fundo de papel, porque ele também tem FIIs, portanto é considerado como híbrido, mas ele é basicamente um fundo de papel que tem muitos CRIs na carteira. Ok? Portanto, o RPR11, fundo de CRIs, pagando 18,7% ao ano. Vamos então ver o segundo o Status Invest, JPPA. Esse eu não conhecia, não estava na minha lista, mas eu fui ver, fundo da Mogno. Se não me engano, também de papel, de CRIs, e que pagou um dividendo absurdo. Podemos ver aqui, houve meses em que ele chegou a pagar R$ 2,04 de dividendos. E é um fundo que custa R$ 104,00, portanto está a 1,5 do PVP, mas é um fundo pequeno, um fundo de 79 milhões. Portanto, é um fundo pequeno,
tem pouca liquidez, 259 mil de liquidez diária, é uma liquidez pequena, só tem 7 mil cotistas, mas teve um yield de 18,54% nos últimos 12 meses. Assim como o Urca, que teve 18,7%, é um fundo que entregou muito dividendo, pagou todos os meses, e mesmo com deflação, ele estava pagando R$ 1,50, o último mês foi R$ 1,40 de dividendos. Mesmo com deflação, ele pagou R$ 1,40 de dividendos. É um dividendo absurdo de 1,3% ao mês. Provavelmente é um fundo, podemos ver aqui no portfólio, tem alguns papéis, 3 páginas basicamente de papéis. Provavelmente é um fundo que deve ter proteção contra a deflação, por isso conseguiu distribuir bons dividendos na mesma. E o último fundo, o último FII, que entregou um rendimento altíssimo neste ano, foi o RZAC. Acho que é isso, RZAC11, parece. Deixa eu ver se aparece. É isso mesmo. RZAC, também não conhecia. 18,42% de yield ao ano, R$ 97,00 neste momento. Está sendo cotado com ágio de 5% em relação ao PVP, é um fundo maior, 360 mil de patrimônio, já tem 22 mil cotistas e uma liquidez diária de mais de 2 milhões. Portanto, é um fundo que tem uma boa liquidez e podemos ver aqui os rendimentos. Vinha pagando um rendimento pequeno, 1,20, 1,30, de repente pagou 1,80, 1,80, 1,64, quando tivemos aquele pico da inflação muito alta, e mesmo com deflação, podemos ver aqui que o menor dividendo dele foi R$ 1,40. Portanto, RZAC, é o que diz aqui o nome do fundo, 18,42% de yield, dividend yield, nos últimos 12 meses. Esses dados são segundo o Status Invest. Pode ter algum fundo que eu não introduzi aqui, mas mesmo assim 18% é um yield brutal. Brutal. Podemos ver aqui a cotação no ano. Não está num dos pontos mais baratos. O ponto mais barato foi no início do ano, R$ 85,00, pois isso provavelmente foi aqui devido logo a seguir, ele devia estar em recuperação a seguir a pandemia. R$ 82,00 no final do ano passado, e depois ele recuperou a cotação e hoje está sendo cotado a 97, o mínimo das últimas 52 semanas, 86. Não sei se eu mostrei o portfólio, tem vários FIIs na carteira. Podemos ver aqui a distribuição dos FIIs e podemos ver que tem alguns papéis de CRIs na carteira se os dados do Status Invest estiver correto. Se você quiser estudar um fundo, sempre veja o relatório gerencial, porque o Status Invest, às vezes as informações não estão atualizadas, então pode induzir algum erro. Ok? Sempre que for estudar um fundo, vá ao relatório gerencial para ter realmente dados seguros sobre os rendimentos e os dados sobre os fundos, para estudar os dados do fundo, dados seguros do fundo. Portanto, o RPR11, 18,7% de rendimento, JPPA11, que eu não conhecia, 18,59, parece-me, se não me engano, de dividend yield, e RZAC11, 18,42% de rendimento nos últimos 12 meses, sem eventos não recorrentes, simplesmente distribuições de dividendos normais. Alguns fundos que às vezes vendeu ativo e devolveu o dinheiro ao cotista, então o rendimento do yield vai dar 30%, 40%, mas é um evento não recorrente, ou é um fundo que chegou ao fim, e esse tipo de coisa não é um fundo que você está investindo para ter um dividendo certo ao longo dos anos, é um fundo que está devolvendo dinheiro ao cotista. Portanto, o yield desse ano pode ser muito grande, mas no próximo ano ele paga um yield pequeno, ou o fundo pode até estar chegando ao fim. Há fundos que têm tempo limitado, então e os dados do Status Invest vai aparecer como um fundo que tem um yield muito grande, mas é um fundo que simplesmente devolveu o dinheiro ao cotista. Portanto, eu apresentei aqui 3 fundos que realmente distribuíram muito dividendo
sem eventos não recorrentes. Simplesmente foram dividendos normais dos 3 de papéis, e como a inflação de 2022 foi enorme, é normal que os fundos de papéis estejam entregando um dividendo superior, em alguns casos até o dobro dos fundos de papel, dos fundos de tijolo, desculpa. Muito obrigado por ver esse vídeo, espero que tenha sido interessante. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal para acompanhar o nosso conteúdo. Tenho pelo menos um vídeo por semana, vai sair todas as semanas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.